Bebê Reborn, o renascimento do mal. Capítulo 1. A filhinha da mamãe. Marta vivia sozinha desde a morte da mãe, ocorrida há 3 anos. Desde então, seus dias eram idênticos: acordar, arrumar a cama, se preparar e ir trabalhar como agente de saúde, combatendo as endemias de sua cidade. Era uma rotina triste. Numa noite, Marta navegava por um site de compras. Anúncios, fotos, comentários, não procurava nada específico. Apenas queria passar o tempo. Foi então que viu uma publicação. Boneca Bebê Reborn. Olhos de vidro alemão. Pele sintética hiperrealista, somente para quem busca companhia verdadeira. A imagem mostrava uma boneca de aparência assombrosamente realista. O rosto delicado, os cílios longos, as mãos enrugadas como as de um recém-nascido. Mas foram os olhos que a prenderam, vidrados, profundos, escuros, como se a observasse de volta. Marta não hesitou. Comprou. Pagamento à vista, entrega rápida. Foram 3 dias de espera em que ela limpou a casa como se fosse receber um bebê real. Preparou um quarto, costurou um pequeno lençol, comprou mamadeiras de brinquedo, roupas sob medida. No fundo, ela sabia que não era normal, mas queria reviver seus tempos de criança, quando imaginava ser uma mãe. Ela precisava da boneca. O pacote chegou numa manhã nublada, entregue por um motoboy silencioso, que apenas estendeu a caixa, pediu uma assinatura e desapareceu com pressa. A caixa era grande, envolta em plástico bolha e fita preta. Marta carregou-a com um misto de euforia e ansiedade até o quarto que havia preparado. Ao abrir, deparou-se com o cheiro leve de lavanda e cola de madeira fresca. A boneca estava deitada sobre um colchão de seda rosa, envolta por mantas delicadas. O rosto era tão real que, por um instante, Marta conteve a respiração, como se tivesse medo de acordá-la. Seus olhos, de um azul enegrecido, quase profundo demais para ser humano, pareciam estar molhados. Havia uma película de brilho tão bem posicionada que dava a impressão de vida. Marta tocou o rosto da boneca com a ponta dos dedos. A pele era macia. Reagia ao toque como um vinil caro e flexível. "Meu Deus, você é perfeita." E então, sussurrou como quem nomeia uma filha, "Isis, você vai se chamar Isis. Você é a filhinha da mamãe agora." Capítulo 2. A maldição. Na noite seguinte, preparou uma bolsa de fraldas, vestiu Isis com um vestidinho branco e rumou para a igreja mais próxima. Ela queria que a filha fosse abençoada. A paróquia era antiga, de pedra escura, com vitrais sujos pelo tempo e cheiro persistente de incenso envelhecido. Marta empurrou a pesada porta de madeira enquanto carregava Isis no colo, embalada em um cobertor bege. Ela caminhou até o altar, onde um homem alto, de batina preta e barba grisalha, preparava o vinho da missa. "Padre Augusto." "Com licença," disse ela, a voz quase um sussurro. O sacerdote olhou por sobre o ombro e forçou um sorriso educado. "Pois não? Eu gostaria que o senhor abençoasse minha filha." Ele se aproximou com passos lentos, enxugando as mãos num pano. Quando viu a boneca, seu rosto se transformou. O sorriso desapareceu de sua face. "Isso é uma boneca? Uma bebê reborn. Ela é como uma filha para mim. Abençoe, por favor. Eu só quero que Deus a proteja." O padre recuou um passo. Ele cruzou os braços. "Senhora, isso é um objeto, um simulacro. A bênção é para almas, não para plásticos e olhos de vidro." "Mas ela é real para mim, padre." Marta respondeu, sentindo a garganta fechar. "Justamente por isso," murmurou. "É que coisas assim não atraem coisas boas." Padre Augusto respirou fundo. Por um instante, seus olhos se voltaram para o vitral central.
onde o rosto de Cristo parecia lhe julgar em silêncio. Quando voltou a encará-la, sua expressão era dura. Ele estendeu a mão sobre a boneca e, ao invés de um gesto de bênção, irritado sussurrou algo em latim. Ex nihilo veritas, in carne falsa maledictio. O ar na igreja pareceu ficar mais pesado. Uma das velas apagou sozinha. O vitral à esquerda estalou. Marta recuou, apertando Isis contra o peito. O que foi isso? O que você disse? O padre deu um passo atrás, como se acabasse de perceber o que havia feito. Vá embora, disse frio. Leve isso com você. Marta, tremendo, não discutiu. Saiu da igreja apressada. Ao chegar em casa, Isis parecia diferente. Capítulo 3. A maldade de Isis. Nas noites que seguiram, Marta dormia com a boneca em seus braços. Às vezes a colocava no berço, outras sobre a cadeira de balanço ao lado da cama, embalando-a, cantando músicas de ninar que não sabia, que ainda lembrava. O quarto se enchia de um calor estranho, não da temperatura, mas da presença. Era como se finalmente alguém estivesse ali com ela. Numa manhã, o dia começou com o som estridente de sirenes na rua. Marta mal teve tempo de abrir os olhos quando seu celular vibrou com uma notificação. Arrombamento seguido de morte na rua José do Carmo. Era a rua da prefeitura municipal. Francisco, o segurança noturno da prefeitura, foi encontrado, com a garganta cortada, olhos arrancados e marcas minúsculas de dedos ao redor do pescoço, como se uma criança o tivesse estrangulado. Marta tremia. Ao olhar para a Isis, viu que seus dedos estavam manchados de uma cor avermelhada. Pensou em ser o esmalte que tinha se soltado de suas unhas e borrado a boneca. Então, ignorou. 2 dias depois, o vizinho do 204, Sr. Agenor, um aposentado recluso, que vivia sozinho e ouvia rádio alta todas as tardes, foi encontrado morto dentro do banheiro. As autoridades presumiram que ele teve um colapso e caiu ao tentar consertar o chuveiro, mas seu corpo apresentava lacerações profundas nas costas, como se algo o tivesse arrastado através de pregos, tijolos e arames farpados. Marta já ficou aterrorizada. O mais estranho, Isis estava com as unhas sujas de cimento e algo como uma tinta vermelha seca entre os dedos. Na noite seguinte, Cristina, uma antiga colega de Marta, veio visitá-la. Conversaram por horas, e ela insistiu que a amiga passasse a noite. Durante a madrugada, Marta acordou com o som da torneira aberta. A porta do banheiro estava entreaberta. Quando entrou, a banheira transbordava espuma avermelhada. Dentro dela, o corpo de Cristina estava mergulhado de cabeça, com os pés para fora amarrados com um barbante. Na beirada da banheira, escrito com sangue, lia-se: "Mamãe não precisa de mais ninguém." E indo rapidamente ao quarto de Isis. O berço estava vazio. Marta então se lembrou do padre Augusto e de que ele havia pronunciado palavras estranhas no dia da bênção à boneca. Chorou profundamente. Entendeu o que se passava. Capítulo 4. As respostas. Ao amanhecer, voltou à igreja, em desespero, para confrontar o padre, exigindo uma explicação. Chegando lá, as velas se apagaram uma a uma, como se sopradas por mãos invisíveis. Logo percebeu um líquido vermelho pingando do forro em sua face, e ao olhar para cima, viu o padre pendurado nas vigas do teto da sacristia. Sua boca estava cheia de terra e estava sem as mãos. No confessionário, uma mensagem escrita em latim estava rabiscada com sangue. Quem faz renascer, entrega a alma. O padre, mesmo morto, escondia alguma coisa, alguma resposta. Na sacristia, Marta revirou gavetas, armários, tapetes, e atrás de uma estante com enciclopédias de latim, encontrou uma parede oca. Bateu com os nós dos dedos. Soava como madeira. Com um crucifixo de bronze, forçou a rachadura, e ela se abriu.
Atrás, um compartimento escondido. Dentro dele, um baú de ferro com trancas antigas. Marta forçou até arrebentar o cadeado. Um livro descansava ali, envolto por um pano escuro. In obscura filii, nos filhos da escuridão. O livro era escrito à mão, ilustrações grotescas em tinta vermelha e folhas secas como couro. As primeiras páginas falavam sobre formas de vida sem alma, bonecos antigos usados em rituais de proteção, oferendas, feitiços e possessão. Mas o trecho que arrepiou Marta falava sobre a linhagem amaldiçoada do espírito da boneca. Criaturas, renascidas à semelhança de crianças reais, mortas queimadas, aprisionadas em matéria inanimada por vingança e luto extremo, espíritos perturbados, órfãos da luz divina. Marta folheou até encontrar um símbolo, o selo de Selene, uma estrela invertida com 4 garras ao redor. Em outro capítulo, o texto revelava o que poderia encerrar a maldição. Quando um reborn for despertado por sangue e rejeição, apenas o fogo sagrado pode libertar sua essência. O templo mais antigo da cidade deve arder, e a criatura deve ser consumida. Marta saiu da congregação em prantos, sem saber para onde ir e a quem recorrer. E num beco próximo à sua casa, avistou Isis sentada, encostada em um muro. Tinha certeza que o padre havia despertado um espírito maligno infantil do passado. Então, conteve a respiração, mas teve medo de tocá-la. Logo, avistou do outro lado da rua um ex-colega da universidade. Então o chamou. Wesley. Ao se aproximar, ela contou a ele tudo o que havia acontecido e apontou para a boneca dizendo que ela era a culpada por todo aquele infortúnio. Obviamente, ele não acreditou em uma só palavra que saiu de sua boca. Ele era um youtuber local, sensacionalista, e gostava muito de publicidade. Pegando sua câmera, começou uma transmissão ao vivo para relatar tudo que tinha ouvido da Marta. E pegando a boneca, começou a falar, rindo, fazendo piadas ofensivas, sacudindo Isis como se fosse um brinquedo qualquer. O que se viu a seguir foi inacreditável. A live cortou para estática, mas o áudio permaneceu por mais 2 minutos. Gritos desesperados, estalos de ossos, algo arranhando a parede do muro. Marta, aos berros, saiu correndo dali. O corpo foi encontrado dobrado como um boneco, com os braços ao contrário e a cabeça enfiada dentro de uma lata de lixo. Capítulo 5. O plano. Ao chegar em casa, Isis já estava lá. Parecia feliz. Marta tentou disfarçar que estava tudo bem. Mamãe, você me ama, né? Isis a chamava, sempre com a mesma voz doce e arrepiante. Naquela noite, Marta não dormiu. Já era investigada pela polícia. Tinha os olhos fundos, a pele sem cor, a mente à beira da loucura. Na madrugada, algo a puxou para um pensamento fixo. Ganhar a confiança de Isis para levá-la à igreja mais antiga da cidade, a fim de destruí-la. Marta cria um ambiente feliz na sua casa. Prepara um bolo infantil cor-de-rosa no centro e, ao lado, a boneca sentada como uma filha querida. A casa toda é decorada como uma festinha de aniversário. Música de caixinha toca baixinho. Marta veste uma camisola branca, os cabelos soltos, a aparência calma, quase doce, mas os olhos denunciavam o desespero. Ela fala com Isis como uma mãe amorosa. Você tem razão, minha filha. Eu tentei fugir de você, mas agora eu entendo. A gente foi feita uma para outra. E ao anoitecer, Marta a coloca cuidadosamente no banco traseiro do carro, envolta em fitas como presente, com um vestido novo costurado por ela mesma. Agora vamos dar um passeio. Tudo parece cerimonial. Mas na mala do carro estão gasolina, fósforos e o livro negro. E seguiu para o templo. Capítulo final.
A igreja de Santa Purificação estava abandonada desde os anos 60. Um lugar conhecido por incêndios estranhos, gritos à noite e padres que enlouqueceram. Um lugar que ninguém ousava pisar. Era ali que tudo terminaria. Marta atravessou o santuário vazio com passos firmes. Colocou a boneca no altar, acorrentando-a, cercou-a com gasolina e posicionou velas em forma de círculo. Em suas mãos, o livro In Obscura Filii, aberto na página final, onde o ritual estava descrito com símbolos e uma frase em latim: Fiat ignis, fiat expiatio, fiat mors. Que haja fogo, que haja expiação, que haja morte. Mas antes que acendesse o fósforo, a igreja respirou. Não era o vento, era algo dentro das paredes. Marta ouviu sussurros de crianças, preces invertidas, choros abafados. As velas se acenderam sozinhas. O altar tremeu. Ísis abriu os olhos. Completamente humanos agora. Você não quer se livrar de mim, mamãe, sussurrou. Você me chamou. Eu vim. Nós somos uma só. As correntes se romperam. Sua pele se rasgava por dentro, revelando um corpo humanoide pequeno, com ossos torcidos e carne acinzentada. Dentes demais. Olhos demais. Uma criança morta renascida do ódio e da solidão. Marta tentou recitar o feitiço, mas Ísis saltou sobre ela, a derrubando. As unhas da criatura afundaram em seu ombro. Sangue escorreu no chão, formando o símbolo invertido. E então, Marta sorriu. Puxou um fósforo do bolso, acendeu e o atirou no círculo. O fogo explodiu. As labaredas envolveram a boneca, o altar, os bancos. O teto começou a ceder. Gritos inumanos ecoavam dentro das paredes. Não só de Ísis, mas de dezenas. Talvez centenas de vozes infantis, todas presas ao mesmo tormento. Marta rastejou até os fundos da igreja. Estava ferida, gemendo de dor, mas não parava. Um vitral se rompeu. Ela saltou pela janela como pôde. Da rua, assistiu a cúpula da igreja desabar em chamas. Um rugido ecoou pela noite. Uma coluna de fumaça negra subiu até o céu, como se levasse algo consigo. No chão, ensanguentada, Marta fechou os olhos. Sorriu, pensou ter vencido. Desmaiou. Quando acordou, olhou ao redor, nada havia. Só cinzas e silêncio. Tudo havia terminado. 3 semanas depois, num orfanato da cidade, uma caixa chegou sem remetente. Dentro dela, uma boneca reborn. Nova, mas com olhos vívidos demais. Uma das cuidadoras a retirou encantada. Ela é linda. Tem nome? No pé da boneca, embaixo da tinta rosa, uma marca em forma de estrela com 4 garras e uma inscrição recém-gravada. Mamãe sempre volta.